Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Amém? Amém? Lucas 11, de 1 a 13. De uma feita, estava Jesus em certo lugar, orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, me procurou e nada tenho para lhe oferecer. E o outro responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará em lugar de um ovo um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Até aí, meus irmãos. Farei mais uma oração antes de começar. Santo, santo, santo e soberano Deus, obrigado, meu Pai, por este momento maravilhoso, onde aprenderemos mais uma vez da Tua Palavra, Senhor. Te peço que, Senhor, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações, para que possamos sair daqui, meu Pai, edificado, para que possamos Te glorificar, Senhor, para que possamos sair daqui, meu Pai, cheios de Cristo. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos, então, Te glorificar, meu Pai. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu desconheço um texto da Bíblia mais completo do que Lucas 11 quando se fala de oração. Nós conhecemos alguns. Conhecemos a 1 Crônicas, que diz: se o meu povo se humilhar e me buscar. Conhecemos também o Sermão do Monte, onde Jesus ensina exatamente o Pai Nosso. Mas aqui, eu diria que Jesus está aperfeiçoando o que Ele começou no Pai Nosso, o que Ele começou no Sermão do Monte. Veja, Jesus começa a nos ensinar como orar como o Pai Nosso. Nessa noite, se Deus permitir, nós aprenderemos, para que Deus responda a nossa oração, como pedir, o que pedir e sobre o que pedir. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o maior exemplo de oração que temos é Jesus. Para tudo que Ele foi fazer, qualquer decisão que fosse tomar, na hora de escolher os discípulos no jardim de Getsêmani, entre outras situações, Jesus sempre orou antes de tomar qualquer decisão que fosse tomar. Agora, se o mestre orou para tudo, mas nem todas as vezes a oração dele foi atendida. Por exemplo, quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele pediu para que o cálice fosse afastado.
Mas ele disse no final: contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Nós aprenderemos aqui que se nós pedirmos algo que está alinhado à vontade de Deus, certamente seremos atendidos. E não por causa da nossa oração, não por causa da intensidade da nossa oração, mas porque estamos pedindo exatamente aquilo que o nosso Senhor quer nos dar. Jesus começa o texto então ensinando a oração do Pai Nosso. Pai, santificado seja o teu nome. Jesus ensina, meus irmãos, que a oração verdadeira depende de um relacionamento com Deus que nos permite chamá-lo de Pai, que só é possível por meio de Cristo. E aqui fica a primeira pergunta para nós: nós temos certeza absoluta? Quando chamamos Deus de Pai, temos certeza absoluta de que estamos em Cristo? Alguns entendem que a oração do Pai Nosso só serve para os discípulos. Outros entendem que essa oração serve para os discípulos e também serve para fazer discípulo. Se você ainda não tem confiança em chamar Deus de Pai, esse é o momento. Essa é a hora. Deus está de braços abertos, te chamando nesse momento. Eu estou disposto, meu filho, a ter um relacionamento diferente com você. Eu estou disposto, meu filho, a ter um relacionamento mais intenso com você. Estou disposto porque enviei meu filho a você, para que você pudesse me chamar de Pai. E assim começar uma oração. Que gostoso, que prazer é, meus irmãos, começar uma oração dizendo: Pai, Pai. Eu tive um contato maravilhoso com meu pai. Um pai que a vida toda demonstrou amor a mim. E sempre foi maravilhoso. Eu, medroso, que sempre fui correr a ele: Pai, Pai, Pai. Depois que eu entendi que eu tenho um Pai muito maior que o Pai material que eu tive, eu corri a todo momento dizendo: Pai, Pai. Talvez alguns daqui não tiveram um relacionamento tão maravilhoso com o seu pai material, mas eu quero dizer uma coisa para você: o seu Pai espiritual aqui nessa noite hoje está disposto a se abrir um relacionamento novo com você. Comece a sua oração a partir de hoje dizendo: Pai. Se você não é crente, diga: Pai, eu quero ser crente. E se você é crente, diga: Pai, eu quero mais. Eu quero comida, eu quero pão. Tanto é que quando Jesus diz o pão nosso cotidiano, muitos de nós, meus irmãos, muitos de nós limitamos o pão cotidiano a coisa material. Muitos de nós às vezes somos egoístas a pedir só material. Pai, me dá um carro, me dá uma moto para eu vir trabalhar de pedreiro no posto. Pai, me dá uma moto para que eu possa fazer mais visitas. Pai, me dá um carro para quando estiver chovendo, minha esposa poder levar meus filhos na escola. Mas o pão que Jesus diz aqui, meus irmãos, é espiritual. Sabe por quê? Porque diz: eu sou o maná que desce do céu. Eu sou o maná que desce do céu. Quando você diz o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, é como se você dissesse: Deus, me enche da tua presença a cada dia, dá-me mais Cristo a cada dia, eu quero sentir a tua presença a cada dia. Peça isso. Impossível Deus não te responder, porque é a vontade dele. É a vontade dele. Jesus diz também: venha o teu reino. Tão poucos de nós, meus irmãos, oramos pela vida do reino. E se oramos não vivemos. Orar, dizer venha o teu reino, é dizer: Senhor, dá-me almas. É dizer: Senhor, que o seu reino venha, mas que eu seja instrumento. Defeituoso como sou, tímido como sou, vergonhoso como sou, ainda assim eu confio na tua palavra. Venha o teu reino, usa-me aqui nessa noite, usa-me lá fora, usa-me em Pereiras, usa-me no meu trabalho, usa-me na política. Venha o teu reino, que o Senhor seja glorificado. Quando nós oramos o Pai Nosso, meus irmãos, nós estamos assumindo uma posição de representante de Deus na terra, como alguém que está honrando Deus nas palavras que estão sendo faladas. Nem sempre nós pediremos com as mesmas palavras do Pai Nosso, mas se a nossa oração estiver alinhada ao Pai Nosso, esse é um grande princípio para que a nossa oração seja atendida, porque nós pediremos aquilo que Deus quer dar. Pediremos por perdão, pediremos o pão de cada dia, a presença do nosso Senhor de cada dia, e poderemos pedir o Pai, um relacionamento com o Pai, a presença maravilhosa do Pai. Aqui, meus irmãos, nessa oração, nós aprendemos que orar não é pedir para que seja a nossa vontade, para que seja feita a nossa vontade no céu, mas sim para que seja feita a vontade de Deus na terra. Orar aqui
segundo o que Jesus está nos ensinando, é pedir para que Deus nos use para realizar aquilo que Ele deseja, de modo que o Seu nome seja glorificado, o Seu nome seja expandido e fortalecido, e a Sua vontade seja feita, e nós então o glorifiquemos. É importante, meus irmãos, que nós conheçamos a palavra de Deus quando formos orar, pois é nela que nós descobrimos a vontade dEle, é nela que nós entendemos, é cheio da palavra de Deus, que Deus se revela, é na palavra de Deus que Deus Ele se revela para nós, e é cheio da palavra de Deus que nós pediremos então, que nós entenderemos então, aquilo que é a vontade do nosso Senhor. Se permanecermos em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres, e serás feito. João 15, versículo 7. Quando as palavras do nosso Senhor estão cravadas em nossos corações, o que nós pedimos será feito, sabe por quê? Porque nós estamos pedindo o que Deus quer dar. Pedir a presença de Deus. Deus, olha, eu nunca te senti, nunca tive uma experiência com o Senhor, não sei o que é isso, não me considero alguém nascido de novo, mas eu quero uma coisa nessa noite, quero uma coisa nessa tarde, quero uma coisa nessa manhã, sentir a tua presença. Experimente pedir isso para Deus. Experimente pedir isso para Deus. Ele vai te dar. Meus irmãos, Jesus, depois de nos ensinar, nos dá o alicerce da oração, nos dá o princípio mais importante da oração, que é a oração do Pai Nosso, que nos alinha a isso. Jesus nos ensina uma parábola extremamente maravilhosa, e é através dessa parábola, que eu digo a vocês, que esse texto de Lucas 11 é o texto mais completo que nós encontraremos nas Escrituras sobre oração. Leiamos então. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responderá lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Irmãos, essa parábola nós encontramos também no Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos 1 ao 5. Ambas as parábolas têm o mesmo sentido: persistência e perseverança. Nessa parábola, meus irmãos, o que Jesus usa uma linguagem num sentido totalmente pejorativo, para mostrar para os discípulos uma coisa: Deus não está preocupado com o palavreado que nós iremos até Ele. Deus não está preocupado se nós iremos até Ele com palavras bonitas, se nós iremos até Ele com palavras atraentes, para que quando nossos irmãos nos ouçam orando: nossa, esse deve ter dom da oração, como esse jovem fala bonito, como esse irmão ora bonito. Jesus não estava preocupado com isso. O que Jesus estava preocupado em ensinar aqui era perseverança, persistência, simplicidade e sinceridade. Quando você se achega a Deus com sinceridade, expondo a Deus todos os seus problemas, é aí que Deus te ouve. É outra história, se Ele vai entender. Mas e aí que o nosso Senhor te ouve? Jesus tira da cabeça dos discípulos de você querer falar bonito, de você querer ter uma oração bonita, de você querer ter uma oratória bonita. O que Ele estimula aqui, meus irmãos, não importa o jeito que você vá a Deus, se é de forma rude, se é de forma de um pedido pejorativo, ou seja, também falando de uma forma bonita. O que Jesus quer que seja feito aqui é sinceridade na oração. E quando você vai pedir, não importa se a sua oração vai durar 10, 20, 30, 40 minutos, mas que você fale realmente aquilo que você está sentindo a Deus. Não importa se você é bruto, não importa se você começou a conhecer agora a palavra de Deus. O que importa é que quando você se achega a Deus, em oração a Ele, você seja sincero com Ele. Sinceridade. E de uma forma perseverante, para que esse pedido seja atendido a qualquer custo, sem pensar em outra coisa, sem pensar na vergonha que isso vai causar. Você vai lá e vai ficar batendo na porta e vai importunar aquela pessoa quanto tempo seja para demorar, o tempo que for, mas você vai
Você vai colocar tudo a perder em busca de uma coisa: aquilo que você está pedindo a Deus, com sinceridade. A ênfase, meus irmãos, está em aproximar-se de Deus com uma atitude de não ser desiludido, para com que nós então sejamos sinceros. Jesus ensina nessa parábola que o cristão tem que ser descarado quando for pedido. Ele não pode ter medo. Ele não está chamando Deus de Pai. Por que vai chegar com medo a Deus? Fala: Senhor, está acontecendo isso comigo, eu estou vivendo isso. Ah, Senhor, eu sou tímido, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Vá até Ele, fale a Ele, seja descarado, seja ousado, peça, peça. A oração cai em algo que nós temos que estar dispostos, meus irmãos, a pôr nossa vida em risco, com determinação, dizendo a Deus: seja feita, Senhor, a sua vontade, seja feita a sua vontade, mas eu vou pedir, eu vou mais chegar ao Senhor, eu vou pedir mais intimidade com o Senhor, eu vou pedir almas para o Senhor, eu vou pedir para que o Senhor avive conchas, para que o Senhor avive Pereiras, eu vou pedir para ser instrumento do Senhor. Meus irmãos, ainda no meio da parábola, Jesus ensina mais uma coisa. Jesus, agora aqui, está no meio do caminho, nos ensinou o que pedir, está nos ensinando a como pedir. Essa parábola que Jesus coloca, ele usa a cultura do tempo em que ele vivia, o contexto em que ele vivia, no contexto de Israel, onde Jesus ensinou aquilo. Quando alguém bate na porta de uma pessoa e essa pessoa não é atendida, essa pessoa está envergonhando todo aquele vilarejo. Se eu bato na porta de um irmão e esse irmão não me atende, esse irmão está envergonhando o nome de Deus, envergonha a sua família e envergonha todo aquele vilarejo, quando ele não atende uma pessoa, por causa da falta de hospitalidade para com um amigo. Sabe o que Jesus quer dizer aqui? Ele te colocou lá na oração do Pai Nosso, ele te mostrou o que pedir, agora está te ensinando como pedir. Sabe o que ele está dizendo? Quando você pedir uma coisa a Deus, e isso estiver de acordo com a vontade de Deus, você coloca o nome de Deus em jogo, porque o Filho de Deus está honrando a Deus, a sua honra, e também Deus está sendo honrado com aquilo que ele está pedindo, porque é a vontade de Deus. Quando você pede algo a Deus, que é a vontade dele, você coloca o nome de Deus em jogo, e é por isso que você vai ser atendido. É por isso que você vai ser atendido. Jesus coloca essa parábola perfeitamente aqui para te mostrar isso. Olha que maravilha, o Deus poderoso, o grande eu sou, que disse a Moisés: tire a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Coloca o nome dele em jogo, quando criaturas pecaminosas como nós vamos orar. Tenha cuidado com essa interpretação, meu irmão. Cuidado ao achar que tudo que você vai pedir está colocando o nome do seu Pai em jogo. Você coloca o nome de Deus em jogo quando você pede o que Ele quer dar. Aí é impossível Ele não dar. Ele quer dar, Ele vai te fazer pedir. O contexto dessa palavra, meus irmãos, está dizendo que quem bate a porta recebe, seja por sua ousadia, seja porque a honra de Deus está inseparavelmente ligada com a honra do servo que bate a porta. O tempo verbal que Jesus usa aqui é como se ele dissesse: olha, continue batendo, continue pedindo. Eu já te ensinei como pedir, já te ensinei o que pedir, mas talvez não seja no primeiro pedido, não seja na primeira oração, não seja na segunda, talvez dure 1 ano, talvez dure 2 anos, talvez 3 anos. Continue pedindo, continue pedindo. Deus, meus amados, nos responderá ou nos mostrará o porquê que não deve nos responder. A nós cabe fazer o necessário para que o Pai confie em nós sua resposta. Confiar e continuar pedindo persistentemente, insistentemente, como esse amigo importuno que foi lá e importunou. Nós devemos ir até Deus e importuná-lo, e pedi-lo, chamá-lo, clamá-lo.
Jesus, ele faz mais uma comparação agora. E essa agora falando de todo o foco e todo o objetivo da oração. O subtítulo diz: Jesus ensina a orar. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Quem dentre vós é o pai que seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará no lugar de um peixe uma cobra? Versículo 13: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha que comparação maravilhosa de Jesus. Se nós que somos maus sabemos dar o que é bom para os nossos filhos, imagine Deus, quando nós formos até Ele pedindo o Espírito Santo. Aí que Ele entra, é por isso que Ele diz essa parábola, porque nem sempre que nós pediremos o Espírito Santo será dado na primeira vez, nem sempre será dado na segunda, nem sempre será dado na terceira. Eu conheço história de homens de Deus que levaram 10, 15 anos pedindo avivamento e Deus avivou. Eles não desistiram, eles continuaram persistindo. Por que pedir o Espírito Santo, meus irmãos? Porque o objetivo do Espírito Santo é nos levar a Cristo. Quando nós pedimos pelo Espírito Santo, nós ficamos automaticamente cheios de Cristo, porque o Espírito nos leva a Cristo, e Cristo nos leva ao Pai. Cheios do Espírito, cheios de Cristo. Cheios deles. Cheios do Espírito Santo, Ele nos vencer a ansiedade, Ele nos dá paz. Você pode sim pedir pelo material, Deus entenderá, Ele vai saber se é realmente necessário ou não. Você pode sim pedir por a cura de uma enfermidade ou um emprego, mas o foco aqui é comunhão com Deus. É impossível você, com sinceridade, dobrar o seu joelho a Deus e dizer: Deus, eu quero sentir a sua presença. E Deus não te responder. Talvez Ele não responda na hora. Alguns são abençoados, pediu, recebeu. Outros não. Com outros Deus testa o quanto você quer. À medida que você bate na porta pedindo aquilo, demonstra o quanto você quer. Você deixa tudo de lado para pedir somente uma coisa: o Espírito Santo de Deus. Porque cheio dele, eu fico cheio de Cristo. E a pergunta que nos faz refletir é: qual foi a última oração que eu disse a Deus? Deus, hoje eu não quero pedir para o Senhor um novo emprego, não quero pedir para o Senhor a cura do meu pai, a conversão do meu pai, não quero pedir nada para o Senhor, absolutamente nada. Hoje eu quero dobrar o meu joelho aqui no meu quarto, e enquanto eu não sentir Sua presença, eu não saio. Enquanto eu não sair daqui fortificado, eu não saio. Enquanto eu não receber, enquanto eu não sentir que eu estou sendo alimentado, enquanto eu não receber o pão que desceu do céu, o maná que desceu do céu para me salvar, eu não saio desse quarto. Qual foi? Qual foi a última vez que eu, Luciano, pedi isso? Qual foi a última vez que eu, como John Knox, fundador do presbiterianismo, disse: Deus, dá minhas almas das costas, eu tiro a minha. E eu não vou decidir pedir isso. Não vai ter graça de viver. Não vai ter graça de viver. Qual foi a última vez que foi dito: Deus, se o Senhor não me usar, me mata? Não tem graça de viver. Não vai ter graça de viver sem sentir o seu Espírito. E mais do que isso, eu cheio do Espírito, não quero guardar isso para mim, quero compartilhar com as pessoas. É sobre isso que o texto fala, meus irmãos. Qual foi a última vez que você correu no seu quarto e disse: Pai, hoje eu quero esquecer de tudo, esquecer de todos os meus problemas e a minha ansiedade, eu só quero uma coisa: quero o Senhor, quero Deus, me dá Cristo. Cristo é tudo que eu preciso e nada mais importa. Não importa a minha saúde, se estou empregado, se estou desempregado, nada mais importa. Nada mais importa. Uma fagulhinha dessa só, meus irmãos, que Deus derramar sobre a minha cabeça, é o suficiente para que nós continuamos a pedir, e pedir, e pedir, e insistir. Olha que interessante essa fala de Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta.
Jesus repreendeu Felipe. Mas preste atenção, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Para Felipe não interessava mais nada, meus irmãos, a não ser o Pai. Como somos egoístas. Às vezes começamos nossas orações dizendo: Senhor, nos abençoa, nos ajuda, queremos o Senhor, e já corremos para coisas materiais, e já corremos para enfermidades. Quando foi a última vez que oramos, pedindo para que Deus derrame o Espírito Santo na cidade de Conchas, igual Ele fez no século XV, com John Knox, igual Ele fez no século XVI, igual Ele fez no século XVII com George Whitefield, igual Ele fez no século XVIII com Jonathan Edwards, que disse: me enche do Espírito Santo, me enche do Espírito Santo a ponto de fechar o comércio dessa cidade. Custa caro, custa tempo, e vai custar a nossa vida. Que nós estejamos bem dispostos e conscientes quando formos pedir algo a Deus, porque vai custar caro. Talvez custe a nossa morte, custe tudo. Talvez cheguemos em nossas esposas e dissemos: amor, hoje eu vou ficar ali, e vou ficar ali naquele quarto, e não bata na porta, independente do tempo que eu fique lá. Deixe que eu saia. Deixe que eu saia, porque eu vou lá e vou importunar Deus até Ele me dar. Até Ele me dar almas. Até Ele me encher do Espírito Santo. Até eu pedir e insistir a Ele para que Ele encha a concha do Espírito Santo. Para que Ele encha pereiras do Espírito Santo. Para que Ele avive conchas de um certo modo, que a política seja influenciada por isso. Que os comerciantes sejam influenciados por isso. Que graça tem chegarmos aqui, sentar na igreja e não pedir por almas, irmãos. Marcos 16:15 não dá somente a pastores, a presbíteros. Lá diz: ide por todo mundo e a todo que é discípulo. É mandamento para discípulo. Amar as almas de Deus é amar a Deus. Peça, primeiramente, um avivamento no seu lar, na sua casa. A começar em nós. Começar em mim um avivamento. Depois na minha casa. Depois no bairro que eu moro. Crendo. Olha que maravilhoso. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O que é que impede Deus de dar o Espírito Santo se Ele quer dar? A pergunta que fica é: tem alguns que são preguiçosos. É só um dia. E depois, daqui um mês. É só 2 minutos pedido pelo Espírito Santo. Daqui a pouco eu peço emprego, eu peço um carro, eu peço uma moto. Eu peço só pelos meus. O amigo da parábola aqui não foi pedir comida para ele, foi pedir comida para o próximo. Ele honrou Deus pedindo comida para o próximo. Nós somos egoístas, irmãos. Somos egoístas. Quando começarmos a pedir verdadeiramente o que Deus quer dar, Ele vai dar. A pergunta é: será que queremos? Será que estamos dispostos a perder? Reflita nisso. Deus não vai te rejeitar se você pedir o que Ele quer dar. Lembre-se, Jesus ensina o que pedir, ensina como pedir e dá uma certeza. E eu vou ler mais uma vez para encerrar. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Peça. Peça por conchas. Comece a pedir por conchas. Comece a dizer: Deus, avive minha cidade, Deus. E se o Senhor quiser, se o Senhor me achar digno de ser usado pelo Senhor, então me usa. Eis-me aqui, Senhor. Faça como John Knox, como George Whitefield, que pediram: dá-me almas, não tire a minha. Que ousadia, meus irmãos. Que Deus nos enche dessa ousadia. Que Deus nos use como instrumentos nessa cidade para avivá-la, para trazer pessoas a Cristo. Amém?